Pessoal, na escola da exegese, o juiz ele tem uma função meramente declaratória, ou seja, a finalidade do juiz é ser a boca da lei, declarar aquilo que o legislador disse que pode ou que não pode ser feito. Para isso, o juiz ele deve atuar de forma silogística. É uma lógica dedutiva, ou seja, de um lado ele tem a norma, do outro lado o caso concreto, e o que o juiz faz é uma análise quase mecânica do caso concreto e da norma capaz de classificar aquele caso concreto. Lógica dedutiva. Então, para a gente entender bem esse processo, nós temos que lembrar dos silogismos. Silogismo é uma experiência lógica de argumentação perfeita. A regra lógica diz que, se duas premissas forem verdadeiras, eu consigo extrair uma conclusão que necessariamente será verdadeira. Então, a estrutura de um silogismo é composto por 3 enunciados, sendo 2 premissas e uma conclusão. A primeira premissa nós chamamos de premissa maior. Ela é universal porque se aplica a todos. A segunda premissa é sempre particular, porque se aplica a um caso em específico. E o terceiro enunciado é a conclusão que você extrai de forma lógica das 2 premissas anteriores. Notem, portanto, que no silogismo o mais importante é a fidelidade a essa estrutura, que é uma estrutura lógica, fidelidade à forma da construção do argumento. Então, veja, um exemplo, uma premissa maior, que diz assim: todo curitibano é brasileiro. Veja, todo, é universal, todo curitibano é brasileiro. Aí eu tenho uma segunda premissa menor, José é curitibano. Bom, dessas 2 premissas que são verdadeiras, eu vou extrair uma conclusão que será verdadeira. Se todo curitibano é brasileiro e se José é curitibano, ora, logo, José é brasileiro. Notem que eu chego a essa afirmação de que José é brasileiro de forma dedutiva, de forma puramente lógica, resultante de um processo intelectual, de um processo de operação mental. É isso que deve ser feito no campo jurídico. Então, para a escola da exegese, o direito ele é constituído por 3 experiências, que é a norma, o fato concreto e a sentença, que se aplica em caso de violação da norma. É nessa estrutura, norma, que é o elemento mais importante, o fato, o caso concreto, e a sentença que se aplica em caso de violação da norma. Então, por exemplo, se a norma diz que não pode praticar o aborto está interditado, ninguém pode, veja, universal. Aí tem lá um determinado sujeito que pratica o ato do abortamento, um particular, não pode abortar, né? Maria realizou o abortamento, logo, Maria será punida com a pena prevista em caso de descumprimento daquela norma. Isso é um silogismo. É desse modo que os juízes operam o direito no século XIX, de modo muito especial na França. Não é tão diferente do que nós temos hoje. É claro que hoje, pensando no Brasil, as fontes formais do direito, a lei, devidamente publicada no Diário Oficial da União, a jurisprudência, a doutrina, olha, essas são as 3 principais fontes do direito. Mas para a escola da exegese, do século XIX, a única fonte do direito é a lei. Portanto, o juiz deveria, com uma fidelidade incondicional à lei, aplicar a lei de forma silogística, lógica, rigorosa no caso concreto. Ele não poderia criar nada para além do que a lei permitia ou exigia. Portanto, é desse modo que se aplica o método na escola da exegese. Pense em um silogismo matemático. A igual a B. Veja, essa é a premissa maior. Premissa menor. B igual a C. Conclusão. Se A é igual a B e se B é igual a C, então A é igual a C. Veja que essa forma de silogismo, ela representa o seguinte:
Não importa o conteúdo, o que importa é a forma. Não importa se eu estou falando que não pode isso, que não pode aquilo, o que importa é a estrutura. De duas premissas verdadeiras, eu tenho que extrair uma conclusão que também será verdadeira. Portanto, o juiz não tem muito espaço para criar soluções, uma vez que dele é exigida essa fidelidade, subsunção, fidelidade ao caso concreto e à norma posta pelo legislador.